queridos, como vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao mini curso de genética. Hoje, na aula 2. A aula 2 a gente vai falar um pouquinho aí sobre leis de Mendel, certo? Que é um dos conteúdos aí que mais cai para vocês. Então, quando se fala de leis de Mendel, é a base de quase todas aquelas questões de cruzamento que a gente vê em provas, certo? Antes de começar a assistir essa aula, se inscreve aqui no canal, também dá uma curtida aqui nesse vídeo, segue a gente lá no Instagram, que a gente tem muita novidade aí pra vocês, legal, então não se esquece, beleza? Simbora! Jovens, quando a gente fala de leis de Mendel, primeira coisa que a gente tem que entender é, o Mendel ele foi pioneiro na genética, então evidentemente que ele deixou muitas lacunas que a gente foi preenchendo ao longo aí da história da ciência. Então o Mendel ele não conseguiu explicar toda a genética, conseguiu explicar tudo da genética, nada disso. Mas ele foi um grande passo inicial para a gente começar a estudar o que a gente estuda hoje. Mendel não sabia direito o que era DNA. Mendel então não tinha conceituado alelo, né, de toda forma, igual a gente conceituou na aula passada. Fenótipo e genótipo ainda também não eram conceitos, certo? Então Mendel ele falava tudo isso em outras palavras, né, diziam outros nomes. Então para ele alelos eram fatores, né? E aí esses fatores eles eram fatores de hereditariedade. Então a gente tinha sim uma diferença de nomenclatura entre o que o Mendel escreveu e o que a gente fala hoje, certo? Mas para vocês, a gente percebe que na hora da prova os caras não estão muito interessados nisso. Eles estão mais interessados em saber se você sabe fazer um cruzamento, se você sabe analisar fenótipo e genótipo e as diferentes proporções que as leis de Mendel elas indicam aí para vocês, certo? Então bora lá. Para a gente começar pelo começo, vamos começar falando exatamente do que a gente chama de primeira lei de Mendel, certo? Então o que é a minha primeira lei de Mendel? É exatamente quando o Mendel ele começou a olhar apenas uma característica dentro do indivíduo. Ou seja, se a gente pensar, eu sou composto de milhares de características. Então aqui tem o meu cabelo, tem a textura, tem a cor do cabelo, tem meu olho, tem a própria formato do olho e tem a cor do olho também. Você tem a altura, você tem formato de lábio, formato de nariz, você tem tamanho de mão, você tem tamanho de pé. Então olha mais características fisiológicas, né? Então você tem um monte de características dentro de um ser vivo. Mas o Mendel, o que ele começou fazendo? Ele começou analisando uma característica apenas dos outros seres vivos. Não que as outras não existiam, não, mas ele olhava apenas para uma e tentava sinalizar como que ela se comportava ao longo da hereditariedade. Então era exatamente essa a ideia de Mendel. Vamos analisar uma característica apenas por vez, certo? Quando a gente fala de analisar uma característica, o Mendel trabalhou muito com ervilhas. Então é claro que a gente vai analisar uma característica aí de uma angiosperma. E ele analisou algumas coisas, como por exemplo, flores, textura de fruto, textura de semente, certo? Coloração de sementes e entre outras coisas. O que vai ficar muito famoso aqui pra gente é exatamente a coloração do fruto e a textura, a coloração da semente e a textura da semente da ervilha, tá? Porque é isso que geralmente a gente percebe que o pessoal descreve. Não foi as únicas coisas que o Mendel achou, tá, gente? Mas é isso que a gente vai descrever aqui nessa aula. Então, quando a gente fala de primeira lei de Mendel, o Mendel estava olhando, analisando uma característica apenas. Então, por exemplo, aqui eu vou analisar a cor. Ele estava analisando apenas a cor da ervilha, certo? E ele percebeu que existiam ervilhas que eram verdes e existiam ervilhas que eram amarelas, certo? E aí o que ele fez? Ele pensou assim, cara, primeiro eu tenho que trabalhar com gerações que a gente chama de gerações puras, que são gerações o quê? São gerações que a gente pode cruzar várias vezes, né, seguidas e ela sempre vai dar o mesmo resultado, certo? Então se a gente pensar, gerações puras são aquelas, queridos, que só tem um alelo só, né? O Mendel não conseguiu definir isso, mas a gente já consegue. Então se é uma geração que só tem um alelo só, a gente pode chamar ela de homozigótica, certo? Então coloca aí, ó, né? A geração parental que o Mendel trabalhou foram exatamente gerações puras. E aí essas gerações puras, elas eram gerações de indivíduos verdes e de indivíduos amarelos. Quando ele cruzava amarelo com amarelo, só dava amarelo. Quando ele cruzava verde com verde, só dava verde. Por isso que a gente chamou de geração pura, certo? O que ele fez, queridos? Ele queria saber se existia algum fator de cor legal que superava ou se sobrepunha em cima do outro. Hoje a gente pode traduzir isso em
ele queria definir a dominância ou a relação entre esses alelos, né, ou a dominância entre esses dois alelos, certo? E aí o que ele fez? Ele cruzou os indivíduos da geração parental, um verde com um amarelo. E aí o que ele percebeu? Ele percebeu que na geração, que nós chamamos hoje de filhos 1, certo? O que aconteceu? 100% dos indivíduos foram amarelos, certo? E aí aqui surgiu uma questão para o Mendel, que era o quê? Pô, será que a característica verde, ela simplesmente sumiu? Ou será que a amarela, ela se sobrepôs à característica verde? Então existia essa pergunta ali para o Mendel. O que o Mendel fez, queridos? Ele foi lá e pegou esse indivíduo da geração F1 e fez um autocruzamento, uma autopolinização, certo? Quando ele fez esse autocruzamento ou autopolinização, o que ele percebeu, queridos? Ele percebeu que na geração F2 surgiram tanto indivíduos amarelos como indivíduos verdes. Mas ele percebeu que existia uma proporção diferenciada desses indivíduos. Como assim, Kevin? 75% foram amarelos e 25% foram verdes. Em outras palavras, a cada 3 amarelos eu tinha um indivíduo verde. Então ele falou que existe uma proporção fenotípica após esse cruzamento, que era uma proporção de 3 para 1. E aí, queridos, a gente começou a definir uma coisa chamada dominância completa a partir disso. Por quê? Lembra na nossa aula passada que a dominância completa era quando no heterozigoto o alelo dominante ele superava o alelo recessivo? Então, se a gente pensar aqui, ó, o que o Mendel brincou? Análise fenotípica, percebe? Só estou falando de cores. Vamos fazer agora a análise genotípica. Quando a gente analisa isso genotipicamente, esse verdinho aqui, ó, ele é recessivo, enquanto que esse amarelo aqui, ele é dominante. Por que você falou isso, Kevin? Porque se eu cruzar indivíduos puros, você concorda comigo que sempre eu vou ter um alelo vindo de um indivíduo e o outro alelo vindo de outro indivíduo, né? Um vem do pai e o outro vem da mãe. E quando eu analisei heterozigotos, não foi amarelo? E aí lembra daquela história da aula passada? Homozigoto, fenótipo 1, né? Homozigoto, fenótipo 2. Heterozigoto deu o mesmo fenótipo de quem? Do fenótipo 1. Então significa que o indivíduo ele tem, ou a relação entre esses dois alelos, é uma relação de dominância completa. Um alelo abafa a expressão de outro alelo, certo? Então isso é muito interessante a gente analisar, tá? Jovenzinhos, o que rola aqui, ó? Quando eu cruzo amarelo com amarelo aqui, quando eu faço essa autopolinização, o que eu estou fazendo é pegando um indivíduo desse aqui, heterozigoto, desculpa, e cruzando com outro indivíduo que tem a mesma genética dele aqui, ó, heterozigoto também. Lembra da história da aula passada? Ó, se eu pego um gameta masculino mais um gameta feminino, surge um indivíduo. Então vamos lá. Que gametas que esse cara pode produzir? Lembra que sempre, queridos, lá na meiose eu separo os homólogos. Então isso aqui é um par de homólogo. Concorda comigo? Se eu separo os homólogos, significa que um gameta só vai vir um dos dois. Então esse cara de cá, ele manda, por exemplo, no espermatozoide dele, ou um Vzão ou um Vzinho. E esse cara de cá, ele manda no ovócito dele, desculpa, um Vzão ou um Vzinho. Então se esse cara mandar um Vzão e se unir com o Vzão do outro, o indivíduo que nasce vai nascer Vzão, Vzão. Concorda comigo? Se esse carinha aqui, esse Vzão, se une com esse Vzinho do outro cara, o cara que nasce é Vzão, Vzinho. Se esse Vzinho se une com esse Vzão, o cara que nasce é Vzão, Vzinho. Se esse Vzinho se une com esse Vzinho, o cara que nasce é Vzinho, Vzinho. Certo? Se a gente pensar em relação à probabilidade, a gente percebe que esses três aqui são dominantes e esse um aqui é o homozigoto recessivo. Lembra disso aí?
Então, homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Esse cara tem a mesma genealogia que esse aqui, ó. Então, ele é o quê? Amarelo. Esse cara aqui, amarelo. E esse cara aqui, verde. Então, por isso a proporção de 3 amarelos para o quê? Para 1 verde, certo? Kevin, e a proporção genotípica? Como é que eu faço a proporção genotípica, queridos? O que que ela me diz? A proporção genotípica, ela me diz os genótipos que são distintos, certo? Então, quando eu falo de proporção genotípica aqui, eu tenho que agrupar os genótipos idênticos. Entende a lógica? Porque, ó, se a proporção genotípica me diz a distribuição dos diferentes genótipos, então, se eu quero a distribuição dos diferentes genótipos, os que são iguais, eu preciso somar e colocar em um número único. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um homozigoto dominante. Então, eu coloco aqui, ó, um homozigoto dominante. Eu tenho 2 heterozigotos, concorda comigo? Então, eu coloco aqui, ó, 2 heterozigotos. E eu tenho um homozigoto recessivo. Aí eu coloco aqui, ó, um homozigoto recessivo. Sempre na ordem do mais dominante para o mais recessivo, certo? Então, proporção genotípica da primeira lei de Mendel, 1 para 2 para 1, certo? Kevin, como que isso aqui é cobrado em prova? Normalmente, queridos, isso é cobrado em prova quando o cara te indica uma característica, certo? E pede para você calcular uma probabilidade em relação a isso, certinho? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai agora aplicar um pouquinho da primeira lei de Mendel em alguns tipos aí de questões que eu vou trazer para vocês, certo? E aí a gente vai falar sobre outras coisinhas, tá bom? Então, 5 segundos para você tirar esse print bonito, certo? E a gente volta. Bora? 5, 4, 3, 2, 1. Tirou seu print, queridos? Então, bora voltar aqui para cá agora. Jovens, vamos lá, vamos aplicar esse negócio. Primeiro, vou falar para vocês que albinismo, que é uma doença relacionada à pigmentação de pele, certo? O indivíduo ele tem uma ausência de pigmentação, certo? É uma herança autossômica recessiva. Vamos pensar nisso, tá? Então, o que vem ser isso, né? A gente às vezes olha isso aqui e fala, meu Deus, eu não sei o que significa. Herança autossômica é aquela herança que não é no cromossomo sexual. Se a gente lembrar do nosso cariótipo, o nosso cariótipo é o seguinte: cariótipo humano, 46XY, por exemplo, se for eu, certo? O que esse número quer dizer para mim? 46 são o número de cromossomos totais, X e Y é exatamente meus cromossomos sexuais. Eu, Kevin, que sou homem, sou XY. Se você fosse mulher ali, seria XX, certo? Jovens, quando a gente faz isso, a gente fala que 2 dos seus cromossomos, eles definem o sexo. Então a gente tem aqui 2 cromossomos que são sexuais. Os outros 44 cromossomos, eles são autossômicos. Então quando a gente fala que é uma herança autossômica recessiva, a gente fala que está em alguns desses 44 cromossomos aqui autossômicos ou em alguns desses 22 pares de autossômicos aqui. Se ela é recessiva, querido, significa que a doença, que é determinada herança, ela só se expressa quando ela estiver em recessividade. Então isso automaticamente para mim me diz o seguinte, que os indivíduos que são recessivos ou azinho são aqueles que são afetados pela doença. E os indivíduos que são azão alguma coisa, que eu chamo de azão traço, porque pode ser azão ou azão-azinho, eles são indivíduos que são não afetados, ou a gente pode chamar de normais. É isso que quer dizer uma herança autossômica recessiva. Beleza? Então bora lá. Jovens, o cara ele chega para você e fala assim, ó, eu tenho aqui uma mulher que ela é normal e ela é filha de albino. Então prestem atenção. Se essa mulher é normal, significa que ela tem que ser azão traço. Se ela é filha de albino, o indivíduo que é albino, você concorda comigo que ele é azinho sempre? Então, queridos, se o filho é de albino, então significa o pai dela, né? Se o pai dela, é azinho, você concorda que ele só consegue passar para ela, que é filha dele, azinho? Concorda comigo?
seja o espermatozoide que ele mandar, ele sempre vai mandar um espermatozoide com o Azinho. Então eu posso garantir que essa mulher é uma mulher o quê? Azão, Azinho, heterozigota por conta disso. E ela cruzou com um homem que é heterozigoto. Se o homem é heterozigoto, significa que ele é o quê? Azão, Azinho, certo? Se eu cruzar esses dois caras aqui, pensa comigo, gente, ó. O Azão vai lá com o Azão. A gente acabou de fazer esse cruzamento, não foi? Então, ó, Azão, Azão. O Azão vai lá pro Azinho, ó. Azão, Azinho. Mesma coisa aqui, ó. O Azinho com o Azão. Azão, Azinho. E o Azinho com o Azinho. Azinho, Azinho. Fechou? E aí, jovens, qual que é a pergunta do cara? Qual a chance de eu ter um filho albino? Toda vez que alguém coloca assim, ó, filho, queridos, isso aqui é genérico, tá? Pode nascer menina ou menino, tá? Então tanto faz o sexo para mim. Então toda vez que é filho albino, sem problema nenhum. Para ele definir um sexo falando filho, ele precisaria falar assim, ó, um filho do sexo masculino. Ele precisa te dizer isso, porque o O aqui é genérico. Então qual que é a chance de nascer um filho albino aqui, ó? Se a gente pensar, Azinho, Azinho é os possíveis. Lembra da aula passada? Probabilidade é o número de casos possíveis, desculpa, favorável sobre os possíveis. Se é favorável, significa o que, queridos? Significa que é o que ele está te perguntando. Então, favorável aqui, 1. Possível. Possível são todos os 4. Então, 1 em 4 ou 25%. Legal? Se ele te pede filha albina. Filha albina necessariamente é uma mulher. Concorda comigo? Então, quando você fala filha albina, com certeza é uma mulher. Se é uma mulher, eu preciso chegar à conclusão, eu preciso chegar pelo menos à ideia, certo? De qual sexo ela é, eu preciso definir matematicamente qual sexo que ela é. Se a gente pensar, nossa mãe, que é a mulher aqui, ela é XX, certo? Então a nossa mãe, não importa o gameta que ela mande, ela sempre vai mandar o cromossomo X pra gente. Legal? Isso significa que é o nosso pai que vai definir o nosso sexo. Por quê? Porque ele tem cromossomos sexuais X e Y. Então, ou ele manda X, ou ele manda Y. E tem 50% de chance de mandar X e 50% de chance de mandar Y. Então, a manha é, queridos, como meu pai que define meu sexo e é 50% de chance de mandar cada um deles, toda vez que ele quer saber o sexo do filho, você multiplica isso por 50%. Você multiplica isso por meio. Kevin, por que eu multiplico e não somo? Lembra da nossa aula passada? Regra do E e do OU. Ele quer filha e albina, certo? Ele não quer filha ou albina, certo? Não, ele quer filha e albina. Se ele quer filha e albina, então significa que eu preciso multiplicar as probabilidades. Então vamos lá, queridos. Probabilidade de ser filha, 50%. Meio. Probabilidade desse cruzamento dar um indivíduo albino. A gente já falou, né? Ó, não era isso aqui? Não é essa mesma probabilidade? Então, probabilidade de 1 em 4, certo? Então, bora lá, queridos. Meio multiplicado por 1/4. Isso aqui vai dar 1 vezes 1, 2 vezes 4, 8. 1/8, certo? Ou 12,5%. Legal? Jovens, então isso aqui, ó, é muito comum, né, de aparecer em prova de vocês, certo? Então, isso aqui é simples, Kevin, certo? Como é que então na prova às vezes você acha difícil? Muitas vezes, jovens, essas informações que eu te dei, você precisa extrair de um gráfico chamado de heredograma, certo? Que é exatamente o gráfico que a gente vai trabalhar na aula que vem, certo? Quando a gente também talvez fale de segunda lei de Mendel, mas também fale de heredograma e os múltiplos aspectos relacionados ao heredograma.
Perfeito? Então, aula que vem, queridos, eradrograma para vocês, talvez uma das aulas mais importantes que a gente tem aí no semestre, certo? 5 segundos para vocês tirarem esse print. 5, 4, 3, 2, 1. E é isso aí, meus jovens. Muito obrigado, legal, por todos vocês aí que estão assistindo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, deixa sua dúvida, tá? É muito importante, às vezes na genética, na construção de conteúdo, a gente tem muita dúvida mesmo, então não se esquece, se inscreve aqui no canal, legal? Veja os outros vídeos para você não ficar perdido, legal? Acompanha também aí o curso de Química e o curso de Física e estamos juntos aí nessa jornada, tá bom? Um beijo e um queijo para vocês e até a nossa próxima aula do mini curso. Tchau, tchau!